Nesse vídeo nós vamos falar sobre liderança, sobre prepotência e principalmente o impacto disso na liderança, nos ambientes de trabalho. Eu sou Rosina Camarota, sou CEO do CEPA Mobility Brasil e sou também fundadora da Ozia Deep Coaching and Meditation. Então, vamos entender em profundidade qual é o impacto dessa prepotência, dessa arrogância em nossa vida e também nos ambientes de trabalho, né? O que tudo isso causa de atraso em nossa vida. E tem uma frase que eu gosto muito que diz: com arrogância e prepotência você pode até ir longe, mas com humildade e respeito você pode chegar em qualquer lugar. E é disso que se trata, né? Nós estamos aqui para nos desenvolvermos como seres humanos e é muito importante que possamos, inclusive, identificar esses comportamentos, né? Identificar o que é essa prepotência, essa arrogância. Então, arrogância é a sensação de se achar superior e demonstrar isso, e inclusive com essa demonstração de superioridade fazer as outras pessoas se sentirem desconfortáveis, se sentirem inferiores. Já a prepotência está muito mais relacionada a um abuso de poder, né? A passar por cima dos outros. E precisamos entender que as pessoas podem, às vezes, naturalmente ter essa tendência mais arrogante ou podem ganhar essa atitude arrogante, por exemplo, nos momentos de ascensão. É muito comum vermos que as pessoas, quando começam a dar certo, por estarem extremamente desconectadas delas mesmas, elas acham que são o cargo, a hierarquia, o poder que elas têm. Então, utilizam de uma forma super equivocada e causam enormes prejuízos para elas, para os relacionamentos, para as equipes e, por consequência, para os resultados de um time. Então, vamos lá entender alguns comportamentos para podermos identificar a arrogância. Por exemplo, pessoas arrogantes acham que sempre estão certas, então não tem lugar para uma conversa, uma troca saudável, né? Para uma discussão saudável, né? Para ter ideias diferentes de forma saudável. As pessoas arrogantes também não pedem desculpas, né? Então, de repente, até percebem que passaram determinados limites, percebem que podem ter ofendido ou machucado, mas não reconhecem, então não pedem desculpas. Então, vai se gerando uma atmosfera um pouco tensa, né, entre a pessoa arrogante e o resto das pessoas. As pessoas arrogantes, elas julgam estar o tempo, as pessoas arrogantes julgam estar o tempo inteiro certas, né? Então, as pessoas arrogantes, elas acham que estão certas o tempo inteiro. Então, não aceitam um olhar do outro, uma crítica construtiva, por exemplo. Não aceitam o fracasso. Então, quando passam por momentos profissionais difíceis, se sentem extremamente ameaçadas e vão tender a dar a culpa para os outros, né? Quando são contrariadas, elas veem isso como um ataque pessoal e também veem as demais pessoas, principalmente aquelas que podem se destacar também, aquelas pessoas que estão fazendo coisas certas, como rivais. Então, uma pessoa arrogante dificilmente possa contribuir para uma equipe, porque não existe essa contribuição amigável, né? Com um propósito comum, né? A pessoa arrogante naturalmente é extremamente egoísta, então não tem essa facilidade de trabalhar em equipe, de saber ocupar diferentes lugares. Quando nós falamos de liderança consciente, por exemplo, falamos que uma das coisas que todo líder consciente deve fazer é saber liderar, mas também saber seguir. E o arrogante não tem essa capacidade de saber seguir, né? De saber ser parte de uma equipe, né? De saber pensar no bem para todos. No fundo, a pessoa arrogante, ela se sente inferior. Então, estamos aí frente a uma sensação de inferioridade, uma autoestima bastante enfraquecida, uma distorção, né, sobre si mesmo, sobre os outros, sobre como as coisas funcionam. Então, é extremamente delicado lidar com pessoas arrogantes,
por esse motivo também. Então, no ambiente de trabalho, essa atitude arrogante se torna uma relação tóxica e também pode dar lugar a esse abuso de poder, né? A essa prepotência, a esse desconsiderar a outra pessoa, né? Seja nas suas opiniões ou nas suas emoções, né? Então é por isso que se torna tão delicado e tão difícil de lidar com a pessoa arrogante ou prepotente no ambiente de trabalho. Como falávamos, pessoas arrogantes e prepotentes, elas na verdade são fracas por dentro. Têm essa sensação de inferioridade, se sentem ameaçadas o tempo inteiro, precisam de comparação, precisam de elogio, precisam se reafirmar o tempo inteiro, porque de fato, como seres humanos, estão funcionando desde o ego, e o ego requer de tudo isso. Então, quando uma pessoa arrogante se sente atacada, se ofende, se dá um valor enorme a todo esse acontecimento, é uma visão distorcida tanto de si mesma como da situação como um todo, e vai tornando as coisas muito difíceis dentro do ambiente de trabalho. As pessoas arrogantes, elas no fundo têm medo de não ter o controle, têm medo de que as coisas não saiam como elas gostariam, né? E é necessário saber lidar com as pessoas arrogantes. Temos que saber lidar e também temos que tomar o cuidado de não termos atitudes arrogantes, porque muitas vezes, sem querer, nós podemos cair nisso de ter atitudes arrogantes. Às vezes até de uma forma extremamente educada, né? Por exemplo, com um sorriso, quando estamos nos sentindo realmente em uma posição de superioridade, às vezes um silêncio, às vezes coisas que podemos fazer que não estamos sabendo medir o impacto que isso vai ter nas outras pessoas, né? De repente fazer uma pessoa se sentir envergonhada, se sentir desvalorizada, remarcar os erros de uma forma muito evidente, né? Então todas essas coisas que carecem de empatia, né? Não tem empatia nesse momento, estão bastante orientadas para a arrogância, né? Para essa sensação de superioridade. E é muito importante que nós entendamos que todos nós fazemos coisas que dão certo e coisas que não dão certo. Muitas e muitas vezes seremos nós que erramos, que vamos precisar da empatia do outro, que vamos precisar da boa vontade, da paciência dos outros, né? Que possamos realmente desenvolver essa capacidade de fazer crescer ao time como um todo, né? Lembremos que como seres humanos, como líderes, em primeiro lugar de nós mesmos e também da nossa equipe, é essencial que possamos promover um ambiente no qual todos crescem, né? Quando estamos no ambiente de trabalho, o maior benefício é fazer com que todo mundo cresça. Então, cada vez que alguém dentro da equipe toma uma atitude de arrogância, de prepotência, de superioridade, na verdade está estabelecendo essa distância entre ele e a equipe. E quando falamos de uma liderança consciente, não é através de uma atitude arrogante que nós vamos sobressair. Muito pelo contrário, vai ser de forma natural, através de uma liderança de certa forma reforçada pela equipe, né? Através de atitudes elevadas, conscientes, que nos elevam como seres humanos, que vamos ter esse reconhecimento que tanto buscamos. Agora, se nós temos que lidar com uma pessoa arrogante, é interessante que possamos tomar algumas atitudes. A primeira é não se sentir atacado por isso, porque se nós caímos, né, nessa reação frente a uma atitude arrogante de alguém, não vamos poder reverter a situação. Então, se nós queremos reverter uma atitude arrogante, temos que saber estabelecer qual vai ser o nível da conversa. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é escutar, ouvir, olhando nos olhos, dando atenção, demonstrando interesse. Isso não significa que vamos concordar com tudo,
mas significa que estamos estabelecendo o nível de conversa que nós vamos ter. Então, precisamos de muito autoconhecimento para não reagir, para nos mantermos sendo quem somos, independente da atitude que tenha vindo de fora. Esse é o primeiro ponto. Precisamos mostrar essa empatia, precisamos sair do confronto, do conflito. Então, mostrar empatia, analisar as situações, tomar decisões, propor coisas de uma forma cuidadosa para que ninguém se sinta atacado, né? Para que a pessoa que tem essa tendência de comportamento arrogante não arme toda a sua capacidade de se sentir superior, né? Precisamos lembrar que somos seres humanos antes de sermos líderes, então que de fato possamos reforçar como queremos ser enquanto líderes. E também, frente a uma pessoa que tem essas atitudes arrogantes, é importante que, mesmo quando nós temos razão, que possamos colocar isso de uma forma de não magoar, de não desqualificar, enaltecendo o outro sempre, reconhecendo e também reconhecendo quando erramos, né? Então, todas essas questões são super importantes, tanto quando estamos frente a uma pessoa arrogante, como também para nós não sermos arrogantes. Então, todos esses cuidados são super, super importantes. E se você está sendo liderado e sofre ou tem contato com pessoas arrogantes, é super importante estabelecer como é que nós vamos conversar, que coisas nós estamos dispostos a aceitar e que coisas não estamos dispostos a aceitar. E sempre reconhecer os nossos limites, ter o respeito, mas a firmeza nas colocações, saber nos posicionarmos, precisamos saber como e que queremos estabelecer nessa relação. E precisamos conhecer os nossos limites, né? Precisamos também saber pedir ajuda se for necessário. É muito importante não reagir e sim responder, manter um tom claro, neutro. E nesse sentido, tem um livro que eu gosto muito que se chama Os 4 Acordos. E esses 4 acordos são um guia perfeito para nós lidarmos com qualquer tipo de pessoa que tenha uma comunicação um pouco mais complexa. O primeiro desses acordos, o primeiro princípio seja impecável com as suas palavras. E ser impecável com as nossas palavras significa que não é necessário exagerar, não é necessário fazermos ironias. É muito necessário sermos exatamente fiéis em nossas palavras àquilo que queremos dizer. Então, diga aquilo que deseja dizer, sem voltas, sem insinuações, sem coisas que devam ser interpretadas para serem compreendidas. Precisamos ser assertivos e diretos no que desejamos transmitir. E para isso temos que saber o que queremos transmitir. Então, para podermos saber o que queremos transmitir, também não podemos estar funcionando desde o ego. Temos que ser muito autênticos. E essa autenticidade é um fator essencial para qualquer líder, para qualquer pessoa que esteja buscando o sucesso. Autenticidade e congruência são essenciais. Então, a primeira coisa seja impecável com as suas palavras. A segunda não faça suposições. E tem muito a ver, porque muitas vezes no que nós ouvimos, já estamos imaginando que talvez a pessoa quis dizer outra coisa, que está querendo nos mostrar isso ou aquilo. Não. Vamos realmente receber o que foi transmitido. E com isso, com certeza, nós vamos evitar muitos mal-entendidos. Sabe por quê? Porque nós tendemos a receber a informação através do filtro dos nossos paradigmas, das nossas
fraquezas, das nossas inseguranças. Então é por isso que muitas vezes atribuímos um significado que na verdade nem existiu. E isso gera muito ruído nas comunicações. Então, receba o que está sendo dito e não faça suposições. Então já temos ser claro com o que falamos e receber de uma forma limpa, ok? A terceira é nada é pessoal. Mesmo aquela pessoa que está sendo arrogante e prepotente, não é contra você, é um problema dela. Então, o que cabe a nós? Primeiro, estabelecer o limite do saudável, do que nós podemos receber para poder contribuir, para poder fazer o trabalho que temos que fazer, mas também cabe a nós ajudar. Então, por isso que eu falava de saber ouvir, de acolher, de criar um ambiente onde a pessoa se sinta segura, amparada emocionalmente. Somos nós que determinamos em que nível vai ser essa conversa, essa relação, esse trato e vamos construindo. Então, isso é super possível, nós temos esse poder. Precisamos de muito autoconhecimento para não reagir, para não cair no mesmo nível de conversa ou de relacionamento desfavorável, né? E a última é faça sempre o seu melhor. Então, esse é o último princípio. Precisamos fazer o nosso melhor desde a nossa melhor versão. Então, por isso é que sempre que estamos falando de liderança e sempre que nós estamos falando de sucesso, o autoconhecimento, a congruência e a autoconsciência são essenciais. Nós só podemos ser a nossa melhor versão se nós nos conhecemos, se nós estamos conscientes do que estamos recebendo e de como estamos respondendo a cada uma dessas situações, a cada desafio, a cada surpresa que a vida possa nos colocar. Então, o posicionamento, né, a forma como nós nos expressamos é essencial. Então, precisamos viver desde a nossa verdade, precisamos ter essa congruência, precisamos querer construir da melhor forma possível. Isso está em nossas palavras, está no olhar, está no escutar, está na expressão corporal, por exemplo. Tudo isso fala, tudo isso pode afetar como o outro se sente. Até o silêncio, né? Até o nosso silêncio pode ser de aprovação ou de reprovação, por exemplo. Então, muito cuidado com todas as expressões, para que possamos, por um lado, sermos líderes e liderados, conscientes, congruentes, que favorecem um ambiente onde não exista arrogância e prepotência, que possamos ser realmente quem estabelece o melhor ambiente para que todo mundo se desenvolva, para que possamos ter o sucesso que buscamos, para que possamos nos realizar e cumprir com todos os objetivos que queramos realizar. E toda esta mudança não é possível de forma superficial. Se nós estamos falando aqui de comportamento, de autoconsciência, de certa forma afetar positivamente o ambiente onde nós trabalhamos, certamente isso não acontece a partir de uma... Isso não acontece a partir de uma motivação, não é uma fórmula de 1, 2, 3, né? Tudo o que é uma mudança profunda de comportamento requer autoconhecimento, então é necessário fazer essa jornada interior, trazer reflexões para as nossas equipes, promover ações permanentemente, onde ao invés de estabelecer uma competitividade tóxica, né, possamos estar promovendo uma cultura de empatia, de ajuda, de colaboração. Que possamos promover uma cultura de contribuição, de empatia, de colaboração, de trabalho em equipe, de respeito às hierarquias de uma forma super saudável.